Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! Meu pai. O homem que dormiu com minha noiva. Uma semana. Uma única miserável semana antes do nosso casamento. Deixe isso te atravessar. Uma semana antes do dia em que eu deveria me casar com o amor da minha vida, ou pelo menos aquele que eu acreditava ser o amor da minha vida, ela estava na cama dele, e eu estava juntando os pedaços. Os deles, os meus. Todos quebrados. Então eu fiz o que qualquer um teria feito em um filme, mas que ninguém acredita ser possível na vida real. Transformei a pequena noite perfeita deles em uma queda livre e pública. Uma queda que eles nunca viram chegar. Meu nome é Joseph. Tenho 32 anos. Eu sou um homem, e até 6 meses atrás, achava que tinha tudo entendido. Eu havia trabalhado duro por anos na construção, suado em canteiros de obras do amanhecer ao anoitecer. Então abri minha própria empresa de subcontratação. Começando do nada, eu havia construído algo verdadeiro. E finalmente, o dinheiro começou a entrar. Não o dinheiro fácil, não, o dinheiro honesto. Aquele que se ganha com as próprias mãos, as costas, à vontade. Não sou do tipo que se gaba, mas eu tenho 1,88 metros, vou à academia 5 vezes por semana e dirijo uma Ford F-150 que terminei de pagar muito antes do prazo. Nada me foi dado. Nada. Cada centavo, cada músculo, cada cicatriz, fui eu quem os forjou. No colégio, eu era aquele garoto perdido, incapaz de dizer o que realmente queria. As notas iam, sem mais. Mas a universidade não me chamava. E claro, isso não agradava ao meu pai. Ryan, 56 anos, o homem de princípios rígidos. Para ele, era preciso um diploma para existir neste mundo. Ele me repetia isso com os braços cruzados, o olhar duro como se estivesse inspecionando um recruta em um quartel. Você quer ter sucesso? Então vá para a universidade. Irônico, quando se pensa nisso. Ele mesmo nunca pôs os pés lá. Ao sair do colégio, ele se alistou no exército, cumpriu seus 20 anos, e depois se viu promovido a vice-presidente em uma companhia de seguros, graças aos antigos companheiros militares. O tipo de homem que vive segundo o lema, faço o que eu digo, não o que eu faço. Jurar-se-ia que estava tatuado em sua testa. No dia em que lhe disse que preferia ir para uma escola de negócios ao invés de perder 4 anos em um anfiteatro, vi seu rosto se desintegrar como se eu acabasse de anunciar que ia me juntar a um circo. O trabalho manual, para ele, era coisa para quem não tinha cérebro. Ele afirmava isso diante de todos nos jantares familiares, a cabeça balançando com um desdém mal disfarçado. Como se eu nem estivesse lá. E, no entanto, era ele, esse grande moralista, quem tinha se deitado com minha noiva. Enquanto meu pai resmungava sobre minhas escolhas, eu aprendia. Não em um anfiteatro climatizado, não. Eu aprendia no campo. Adquiria habilidades reais. Habilidades que pagavam as contas, que construíam algo concreto. Ironia do destino, essas mesmas habilidades acabavam me rendendo milhares de dólares quando os amigos do meu pai, todos membros muito distintos de seu precioso country club, me chamavam para consertar suas casas. Vilas impecáveis, cozinhas de luxo, terraços que fariam qualquer arquiteto esmaecer, e era eu, o sem diploma, que eles chamavam. Minha mãe, Stella, 53 anos, sempre foi a mediadora da nossa família. Toda a sua vida, ela desempenhou esse papel. 25 anos como enfermeira noturna, ouvindo gritos de pacientes em desespero, trocando bacias, fazendo esse trabalho invisível, ingrato, desgastante. E apesar disso, ela sempre encontrava forças, ao voltar para casa ao amanhecer, para tentar juntar os pedaços entre meu pai e eu. Seu pai só quer o que é melhor para você, dizia-me ela, com olhos suaves,
cheios de uma esperança quase dolorosa, enquanto colocava delicadamente sua mão sobre a minha mesa, mesmo depois de ele ter me menosprezado na frente de todos, mesmo agindo como um perfeito idiota. Um facilitador clássico, talvez. Mas ela o fazia com o coração. Com amor. Aos 28 anos, eu tinha minha própria equipe, meu próprio caminhão, meus próprios contratos. Eu ganhava mais do que a maioria dos meus amigos, aqueles que haviam me olhado com desprezo na saída do colégio, orgulhosos de seus bonitos diplomas, mas agora atolados em dívidas estudantis. Eu construí minha vida tijolo por tijolo. Sem atalhos, sem puxadas, sem desculpas. Foi nessa época que conheci Aurélie. Foi no churrasco do meu amigo Máfios, em um sábado de verão. Ainda me lembro do momento em que ela apareceu. A porta se abriu, e todos os caras se viraram de uma só vez. Era como em um filme. Ela tinha longos cabelos loiros, uma silhueta esculpida por aquelas aulas de fitness ultra-tendência que adorava mencionar, e aquele sorriso, aquele maldito sorriso que te fazia sentir como se fosse o único ser humano na Terra. Ela também tinha 28 anos, era responsável de marketing em uma startup de tecnologia de luxo. Sempre falando sobre empoderamento, sobre quebrar o patriarcado, sobre tetos de vidro a serem estourados. Confesso que, no começo, achava isso bem legal. Sua paixão, seu fogo interior. Ela tinha aquela energia de mulher imparável. E, contra todas as expectativas, a conexão aconteceu. De imediato. No papel, isso não fazia nenhum sentido. Ela vinha de um mundo onde todo mundo tinha um diploma emoldurado acima da lareira, advogados, consultores, dentistas. Um mundo limpo, arrumado. E eu? Eu era o cara que usa botas de trabalho e cheira a serragem. O tipo que faz orçamentos em um tablet amassado. Eu esperava que ela percebesse que eu não fazia parte do seu universo. Que ela abrisse os olhos, que realmente olhasse para mim, e que pensasse: o que estou fazendo com ele? Mas isso nunca aconteceu. Ela nunca me olhou de cima para baixo. Pelo contrário, parecia atraída pelo que eu era. Realmente. Adoro a maneira como você trabalha com suas mãos, ela sussurrava enquanto traçava círculos com a ponta dos dedos no meu antebraço, enquanto estávamos jogados no sofá, um filme esquecido passando ao fundo. Todos os caras que conheço são geeks que nem sabem trocar um pneu. Mesmo sob ameaça. Eu teria mentido se dissesse que isso não alimentava um pouco meu ego. Não vou mentir. Depois de 8 meses juntos, Aurélie e eu nos mudamos para um pequeno apartamento iluminado, perto de um parque. 2 anos depois, no dia do nosso aniversário, decidi que era hora de tornar tudo isso oficial. Nada dramático, nada ostentoso. Apenas nós dois. A levei para fazer uma trilha até um velho mirante que conhecia desde a adolescência, um lugar um pouco fora do tempo, de onde se podia ver o vale se estender até onde a vista alcançava. Esperei o sol começar a descer, envolvendo o mundo em ouro e âmbar. Então, eu me ajoelhei e tirei o anel da minha avó, uma peça arte deco preciosa que minha mãe guardou com carinho todos esses anos, só para mim. Aurélie começou a chorar assim que viu o anel. Ela se jogou nos meus braços, me abraçando tão forte que quase perdi o fôlego. É perfeito, Joseph, ela sussurrou. Quando anunciei nosso noivado para meus pais, minha mãe estava radiante de alegria. Ela já estava chorando ao pensar em escolher sua roupa. Mas foi meu pai quem mais me surpreendeu. Um dia, enquanto estávamos sozinhos na garagem, ele me deu um tapa nas costas e com um meio sorriso, disse: "É uma decisão inteligente, meu filho." Talvez fosse a primeira vez em 10 anos que suas palavras não traziam julgamento, nem sarcasmo. Um verdadeiro elogio. Lembro-me de ter ficado tocado, e agora, com o passar do tempo, percebo que talvez eu devesse ter visto isso como um sinal. Uma anomalia na máquina. No ano seguinte, os preparativos do casamento dominaram tudo. Aurélie se lançou na organização com a energia de um chefe de projeto em plena campanha presidencial, locação de um celeiro rústico a 2 horas de viagem, convites artesanais feitos à mão, serviço de catering da fazenda à mesa, músicos ao vivo, fotógrafo premiado.
Nada era bonito demais para o nosso dia especial. E toda vez que eu franzia a testa ao ver o orçamento subir, ela pegava minha mão e sussurrava, com um ar travesso: "Você não quer que seja perfeito, Joseph?" E, como um idiota, eu concordava. Porque eu a amava. Porque eu acreditava nela, em nós. Mas enquanto ela sonhava com composições florais e vestidos para as damas de honra, eu pensava no que havia depois. Fiz um depósito em uma casa em um bom bairro escolar, abri uma conta poupança para nossos futuros filhos, comecei a estudar a expansão da minha empresa para projetos comerciais, mais estáveis, mais ambiciosos. Eu estava construindo um futuro. Uma vida. Algo sólido. E Aurélie? Ela parecia compartilhar essa visão. Falava de crianças, de nomes, de como iríamos educá-los, de incutir-lhes independência, curiosidade. Às vezes, ela ia um pouco longe em seus discursos, parentalidade não genérica, recusa categórica de oferecer bonecas Barbie a uma possível filha, engajamento militante até na escolha das roupas para bebês. Eu apenas pensava que ela era apaixonada, progressista. Isso não me incomodava. A vida, afinal, era bela. Minha empresa funcionava a todo vapor, eu tinha mais trabalho do que podia assumir, e tudo o que havia construído começava a dar frutos. Nossa casa estava quase pronta, ela nos esperava após o casamento. Tudo parecia se alinhar, perfeitamente. O grande dia estava marcado para 15 de julho. Daqui a 6 semanas. 6 pequenas semanas. Eu quase podia tocar a linha de chegada. E então, aconteceu aquela terça-feira. Uma terça-feira de junho, banal, quase entediante, exceto que virou tudo de cabeça para baixo. Eu estava em um canteiro de obras, reformando um banheiro luxuoso em um daqueles bairros onde os vizinhos dirigem SUVs europeus, e onde os cães provavelmente comem melhor do que metade do país. O tipo de projeto em que o cliente espera ver o chefe no local, apertar a mão, receber relatórios pessoalmente. Eu ainda não sabia que naquele dia tudo iria mudar. Fiz o seu aperto de mão, olhei diretamente em seus olhos, como todo bom empresário faria. A senhora Peterson estava lá, de braços cruzados, com o rosto tenso como um maestro impaciente, repetindo pela 100ª vez como queria que seu revestimento italiano fosse perfeitamente colocado no nicho do chuveiro. Um ângulo muito agudo, uma tonalidade mal orientada, e ela poderia te fazer explodir como uma mina antipessoal. Meu telefone não parava de vibrar no meu bolso, mas eu não podia atender. Não na frente dela. Uma cliente como a senhora Peterson é o tipo de pessoa que pode te arruinar diante de todo um bairro com um único texto. Então, permaneci concentrado. Comprometido. Paciente. O rosto calmo, mesmo que cada vibração parecesse uma gota de ácido. Quando finalmente saí para recuperar o fôlego, me apoiei no caminhão e tirei meu telefone. 6 chamadas perdidas. Todas da mamãe. Sem mensagens. Sem notificações. 6 chamadas. Meu estômago se virou. Mamãe nunca me chamava no meio de um dia de trabalho. Ela sabia o que isso significava, respeitava isso. Assim como eu respeitava o fato de que ela não era do tipo que entrava em pânico por qualquer coisa. Então, se ela estava ligando assim, algo havia acontecido. Algo grave. Sem pensar, pressionei o botão de retorno, a mandíbula já tensa, os nervos à flor da pele. Ela atendeu no primeiro toque. Joseph? A voz dela estava rouca, sufocada. Ela havia chorado. Muito. A garganta dela estava arranhada pela angústia. Mãe? O que está acontecendo? Está tudo bem? Eu disse, minha voz já um pouco alta demais. Você precisa voltar para casa imediatamente, ela soluçou. É sobre seu pai, e Aurélie. E ali, o mundo desabou. Um peso gelado caiu no meu ventre, como uma pedra jogada em um lago congelado. Meu coração pulou uma batida. Mãe, me diga o que está acontecendo. Está todo mundo bem? Houve um acidente? Eu já não me lembrava mais dos meus pés, apenas da sua corrida. Eu estava em movimento, meu corpo em piloto automático.
Minha mente, por sua vez, havia congelado nesses dois nomes, papai e Aurélie. Levantei os olhos e cruzei o olhar de Miguel, do outro lado do corredor. Ele viu minha expressão e compreendeu imediatamente. Fiz um sinal breve para que ele assumisse, então entrei na caminhonete sem dizer uma palavra. No fone, a voz da minha mãe havia desmoronado. Não, nada vai bem, Joseph. Por favor, venha para casa. E ela desligou. O trajeto até a casa dos meus pais normalmente levava 25 minutos. Naquele dia, eu fiz em 15. Eu passei pelos semáforos amarelos, ultrapassei pela direita, ignorei o velocímetro. A adrenalina pulsava nas minhas veias como um veneno. Meu cérebro funcionava a 1000 por hora. O que isso significava? Será que eles haviam discutido? Alguém havia se ferido? Por que Aurélie estaria com meu pai, se ela deveria estar naquele famoso retiro de planejamento de casamento com suas madrinhas? Era isso, a pergunta que voltava, repetidamente, como um martelo batendo no fundo da minha cabeça. Por que estariam juntos? Um spa de luxo, a 2 horas de carro, no norte do estado, era lá que Aurélie deveria estar. Um retiro chique, com massagens com pedras quentes, sessões de yoga ao amanhecer, sucos verdes prensados a frio e planejamento de casamento ao redor de velas aromáticas. Ela falava sobre isso há meses. Era a ideia dela, uma versão moderna, feminista e holística da despedida de solteira. Ela até disse isso com um sorriso, como se estivesse à frente de todos. Então, por que o carro Prius branco dela estava estacionado na garagem dos meus pais, logo atrás da Silverado do meu pai? Senti um vertigem. Um abismo se abriu sob meus pés. Ela deveria estar longe, não aqui. Não na casa deles. Se ela tinha voltado, por que não voltou para nossa casa? Por que não me ligou? Minhas mãos tremiam ao desligar o motor. Abri a porta como um automata e coloquei um pé no chão, incapaz de me mover imediatamente. Minhas pernas se recusavam a cooperar. Meu corpo já sabia o que minha mente ainda se recusava a admitir. A porta de entrada estava entreaberta. Na casa dos meus pais, isso nunca acontecia. Eles até trancavam a porta para levar o lixo para fora. Eu entrei. A casa, normalmente tão limpa, tão arrumada, tinha um peso estranho, quase viscoso. Uma tensão no ar, como logo antes de uma tempestade. Mamãe estava lá, sentada à mesa da cozinha, ainda com o uniforme de enfermeira. Seus cabelos mal presos, sua maquiagem escorrendo pelas bochechas sulcadas. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. As olheiras sob seus olhos estavam quase roxas. Quando me viu, ela explodiu em soluços. Encolheu-se sobre si mesma, o rosto enterrado nas mãos. Corri até ela, caí de joelhos. Mãe, por favor, o que está acontecendo? Você está me assustando. Minha voz se quebrava. Eu já estava à beira do abismo, e eu sabia disso. Ela tentou falar, mas só conseguia produzir pequenos ofegos entrecortados. Como se sua própria dor a estrangulasse. Eu voltei mais cedo do trabalho, por causa de uma enxaqueca. Eu só precisava me deitar antes de voltar para meu turno da noite. Suas mãos tremiam tanto que ela se agarrou à beirada da mesa para não desabar. E então ela disse, eu ouvi, barulhos, vindo de cima. Meu coração parou. Minha garganta secou de uma só vez. O que você quer dizer, mamãe? Eu murmurei, mesmo sabendo, no fundo de mim, o que significava. Eu sabia. Seus olhos me encaravam, devastados. Olhos que não deveriam existir no olhar de uma mãe. Eu pensei que seu pai estivesse talvez, vendo algo impróprio. Ou algo ridículo assim. Ela balançou a cabeça, uma lágrima silenciosa traçando uma linha nítida em sua bochecha. Mas ela não conseguiu terminar sua frase. Ela não precisou terminar. Porque naquele momento preciso, no silêncio da casa, eu ouvi movimento no andar de cima. Um farfalhar de lençóis. Uma voz abafada. Uma risada contida. Um som que eu nunca poderia esquecer.
Um rugido explodiu na minha cabeça, um martelo picador de dor e fúria. Todo o meu ser se tornou um tambor de guerra, um vazio gritando no qual meu coração batia contra o impossível. Contra o inaceitável. Onde estão eles agora? As palavras saíram da minha boca, mas não me pertenciam mais. Minha voz era estranha, oca, como filtrada através de uma concha vazia. Parecia que tinham colocado minha alma em mudo. Mamãe segurou minha mão com tanta força que eu senti dor. Sempre lá em cima? Sussurrou ela, como se não ousasse acreditar nela mesma. Então, em uma voz ainda mais baixa, a garganta apertada, eles não sabem que te chamei. Joseph, sinto tanto. Eu não sabia o que mais fazer. Não podia fingir. Não depois do que vi. Suas palavras me atingiram como um soco no meio do peito. Todo o ar saiu dos meus pulmões. Permaneci ali, paralisado, os músculos tensos, incapaz de respirar. Mas sob o choque, algo se acendeu. Não um pensamento. Não uma emoção. Uma raiva. Pura. Crua. De um calor tão intenso que reduzia a cinzas tudo o que restava do meu autocontrole. Há quanto tempo? Consegui dizer, cada palavra arrancada da minha garganta como metal fundido. Mamãe abaixou os olhos. Ela parecia quebrada, esvaziada. Uma sombra de si mesma. Não sei com certeza, admitiu ela, com uma voz tão fina quanto um fio. Mas eu vi mensagens no telefone do seu pai. Li enquanto ele tomava banho. Eu tentava entender, Joseph. Eu queria acreditar que estava me fazendo ideias. Ela engoliu em seco com dificuldade, os olhos cheios de lágrimas que já não tinha mais forças para conter. Elas datam de meses. Meses, Joseph. Eles se encontram aqui, em nossa casa, enquanto estou no trabalho, e você, está nos seus canteiros. Cada palavra cravava uma lâmina um pouco mais fundo. Meu corpo, meu coração, minha cabeça, tudo se rachava sob o peso da verdade. Todas aquelas noites em que Aurélie fingia trabalhar até tarde em uma campanha importante. Todos aqueles finais de semana entre amigas que se prolongavam até de manhã. Todas aquelas pescas canceladas na última hora pelo meu pai devido a lumbago ou encontro de antigos colegas. Tudo isso eram mentiras. Eu me endireitei lentamente, cada músculo do meu corpo esticado como um cabo prestes a romper. Meus punhos se cerravam e se abriam sem que eu percebesse, como se já estivessem procurando algo para golpear. Fica aqui, disse a mamãe, com uma voz tão calma que me assustou. Ela me agarrou pelo braço, seus olhos arregalados de pânico. Joseph, por favor, murmurei, devastada. Não faça bobagens. Eu não aguento mais. Não hoje. Coloquei minha mão sobre a dela, suavemente. Desprendi-a sem violência, apenas o suficiente para tranquilizá-la. Eu só quero ver. Com meus próprios olhos. Minha voz era baixa, quase um sussurro. Eu preciso saber que é verdade. Que não é só um pesadelo. Uma parte de mim, minúscula, ainda se recusava a acreditar. Talvez ela tivesse visto errado. Talvez houvesse uma explicação. Algo racional. Algo menos horrível. Mas no fundo de mim, eu sabia. Eu sabia que todas as peças do quebra-cabeça já estavam montadas. E que a imagem que elas formavam me repugnarão para sempre. Eu não bati. Eu não liguei. Apenas abri a porta do quarto dos meus pais. E entrei. A primeira coisa que vi foi a bagunça. Lençóis amassados, jogados ao pé da cama. Roupas espalhadas, roupas íntimas amassadas em bolas. O ar estava quente, carregado de uma umidade que não deixava espaço para dúvidas. A segunda coisa que vi foram eles. Estavam vestidos. Graças a Deus. Mas o cheiro, a atmosfera, a tensão no quarto, tudo gritava o que eu ainda me recusava a ouvir. Meu pai. Minha noiva. Na cama dos meus pais. E meu mundo desmoronou. Aurélie estava sentada na beirada da cama, com os cabelos bagunçados, tentando domá-los com os dedos.
Ela ainda não me tinha visto. Meu pai, por sua vez, estava perto da cômoda, tentando abotoar sua camisa, seus dedos desajeitados, trêmulos, como se ele tivesse esquecido como funciona um botão. E então eles me viram. Os dois congelaram. Como se eu tivesse disparado um tiro no quarto. O rosto de Aurélie se transformou em uma fração de segundo, de uma distração irritada para um horror total. Seus olhos se arregalaram, seus lábios se entreabriram sem que uma palavra saísse. Meu pai parou abruptamente, uma mão suspensa em um botão meio fechado, a boca entreaberta, incapaz de falar. Ele abria e fechava a mandíbula, como um peixe fora da água. E durante um segundo, apenas um, o mundo parou de girar. Eu os via. Claros como nunca. Sem o filtro do amor, da confiança ou da esperança. Apenas eles. Nu para o que eram realmente, duas pessoas que eu amava e que acabavam de esmagar minha alma. E eu ri. Não uma risada alegre. Nem mesmo uma risada nervosa. Um som rasgado, bruto, o tipo de barulho que se faz quando algo interno se quebra de vez. Não parem por mim, eu disse, a voz firme, glacial, como se as palavras não me pertencessem mais. Parece que vocês têm um excelente relacionamento os dois. Papai tentou algo. Uma tentativa de justificativa, uma voz áspera, filho, eu posso te explicar, não me chame assim. Eu o interrompi. De forma brusca. Cortante. Cada sílaba um golpe de faca. Você não tem mais o direito de me chamar assim. Aurélie, por sua vez, já estava em outra postura. As lágrimas agora escorriam rapidamente, como se ela tivesse apertado um botão. Ela deu um passo em direção a mim, trêmula, com as mãos estendidas como se eu fosse um cachorro ferido que ela tentava domesticar. Joseph, amor, não é o que você pensa, disse ela entre soluços, o rímel formando rios negros em suas bochechas. Eu juro que não é. Eu me recostei no batente da porta, com os braços cruzados, para não tremer. Para não desabar. Ah é? Por quê? Bem, isso se parece bastante com isso. Minha noiva, transando com meu pai, na cama dos meus pais. Eu a olhei. E então, eu vi. As argolas de ouvido. Aqueles que escolhi com cuidado. Aqueles pelos quais economizei para comprar. Aqueles que eu mesmo embrulhei no Natal passado, com um laço vermelho e um bilhete, para você, porque você ilumina minha vida. Eu as apontei com o queixo. E você ainda está usando os brincos que eu te dei de Natal. Uma bela lembrança, não? A mão dela voou para a orelha como se eu a tivesse esbofeteado. Os dedos dela tocaram os diamantes. E seu rosto se abriu de repente. Por um instante, ela perdeu sua máscara. Não havia mais lágrimas forçadas. Apenas um pânico bruto, animal. Há quanto tempo isso dura? Minha voz era cortante, seca. Cada palavra uma lâmina. Eles trocaram um olhar. Rápido. Silencioso. Mas tão expressivo. E então, tudo explodiu. Quanto tempo? Eu gritei, batendo meu punho contra o batente da porta. A vibração fez cair uma foto de família pendurada na parede. Ela se despedaçou no chão em um barulho seco, quebrado. Um som perfeito para aquele momento. Aurélie pulou como se tivesse ouvido um tiro. Então, quase inaudível, ela murmurou, 3 meses. Minha garganta se apertou. Ela continuou rapidamente, com uma voz apressada, apavorada, mas Joseph, isso não significava nada. Era nada, eu te asseguro. Nada. 3 meses. E nada. Era apenas físico, soluçou Aurélie. Estive tão estressada por causa do casamento, poupe-me das suas besteiras. Minha voz tremia, mas não de tristeza. De raiva contida. Estava suspenso no limite, mal conseguindo segurar o fogo que borbulhava sob minha pele. Eu não conseguia mais ouvir uma de suas desculpas. Não depois disso. Não depois deles. Vistam-se. E saiam. Eu cuspi as palavras como ordens.
Vocês dois. Como de costume, meu pai se endireitou, retomando sua antiga máscara de sargento instrutor, aquela postura de chefe que ele usava quando queria impor respeito. Ele puxou a camisa que ainda estava meio desabotoada, tentando parecer maior, mais autoritário. Esta é a minha casa, meu filho, ele soltou em um tom cavernoso. Pergunte à mamãe se ainda é o caso, repliquei, os olhos como gelo. Ela está lá embaixo. Foi ela quem te viu. Foi ela quem me chamou. E então, eu a vi. A mudança. A verdade finalmente entrou nele. Seu rosto empalideceu, esvaziado de toda a cor, como se o peso real do que ele havia feito acabasse de desabar sobre seus ombros. Eu me virei para Aurélie. Suas bochechas estavam ensopadas, suas mãos tremiam, ela parecia uma criança pega em falta. Você tem 5 minutos, eu disse a ela. Nenhuma emoção. Você pega o que pode. O resto vai para o lixo. É onde merece estar. Ela desabou. Um soluço violento sacudiu todo o seu corpo, teatral, quase caricatural. Mas, onde eu sou suposta a ir? Ela gemeu. Todas as minhas coisas estão no nosso apartamento. Eu não me movi. Nenhuma pálpebra. Você deveria ter pensado nisso antes de transar com meu pai. Eu me virei para a porta, pronto para ir embora, então parei. Uma última coisa queimava ainda em meus lábios. Oh! E o anel fica. Eu apontei com o dedo. Era o da minha avó. Um legado familiar. E claramente, você não fazia parte daquela família. E lá, clique. As lágrimas dela cessaram abruptamente. Seu rosto congelou, contraiu-se, e então se deformou sob a raiva. Você não pode fazer isso comigo! Ela esbravejou, a voz estridente, seus olhos agora secos, ardendo. Eu investi tanto nessa relação! Gritou ela. Eu suportei seus amigos idiotas, seus jogos esportivos estúpidos, seus malditos shakes de proteína naquele liquidificador de merda às 5 da manhã. Eu mereço mais! Eu a encarei, atônito. Era quase fascinante. A garota que acabei de surpreender me traindo da pior maneira estava listando meus defeitos, como se estivesse preenchendo uma lista de compras. Uma ilusão de uma pureza notável. Uma grande arte, quase. Você merece exatamente o que recebe, eu disse. Minha voz era calma, minhas palavras claras, tão afiadas quanto vidro quebrado. Nada. E então meu pai quis fazer sua entrada final. Ele se aproximou com um passo lento, ombro erguido, queixo alto, essa mesma postura que usava quando queria me assustar. Como quando eu era criança. Como se esse jogo ainda funcionasse. Joseph, começou ele, solenemente, com a voz pesada, cheia de um tom de autoridade que ainda acreditava ter. Devemos falar sobre isso como homens. Como homens. Foi a frase de demais. Algo dentro de mim rachou. Então cedeu. Dei 2 passos à frente, o sangue gritando nas minhas têmporas. Agarrei meu pai pelo pescoço e o empurrei violentamente contra a parede, meu antebraço esmagando sua traqueia. Ele sufocou, surpreso, incapaz de fazer o menor gesto. Estava tão perto dele que podia contar as rugas ao redor de seus olhos, ver os poros de sua pele, sentir seu hálito rouco e apavorado. Meu pai. Meu traidor. Meu carrasco. Ele nunca me tinha visto assim. E eu nunca tinha me sentido tão vivo. Cada onça de medo se arrastava atrás de seus olhos. Já não era o olhar de um pai frente ao filho, era o de um homem encurralado, que finalmente entendia que o equilíbrio havia mudado. Ele acabará de perceber que eu não era mais o garoto magro que ele dominava com uma sobrancelha levantada. Como homens, grunhi, com uma voz tão baixa, tão rouca, que eu mesmo tive dificuldade em reconhecê-la. Homens não ficam com a noiva de seus filhos. Seus olhos se arregalaram. Ele estava tendo dificuldade para respirar, suas mãos tentavam soltar meu braço, sem conseguir. Você passou toda a minha vida me pregando sobre a honra. Sobre a responsabilidade. Sobre a família, sibilou entre meus dentes,
inclinando-me ainda mais perto, meu rosto a poucos centímetros do dele. Você não é nada além de um hipócrita e um covarde. Então, soltei. Meu braço caiu como um cutelo. Atingi um passo para trás, as mãos tremendo de adrenalina, o peito em chamas. Ele desabou contra a parede, ofegante, o rosto vermelho e tenso de choque. Ele não era mais aquele pilar inabalável da minha infância, apenas um homem, quebrado, apanhado em sua própria armadilha. Vocês dois me dão nojo, disse, de forma direta, categórica. A raiva já se dissipava, substituída por um entorpecimento glacial no meu peito. Em 5 minutos, eu volto. E você não quer que eu ainda esteja aqui? Virei-me, deixei o quarto, fechei a porta atrás de mim. O estalo da porta soou como um ponto final. Estava terminado. Para valer. Embaixo, mamãe ainda estava na mesa da cozinha, encolhida sobre si mesma, menor do que nunca. Como se todo o ar de seu corpo tivesse sido arrancado de uma só vez. Quando me viu, levantou-se lentamente, com um olhar perdido, buscando algo em meu olhar. Uma confirmação. Uma esperança. Você tem. Começou ela, com uma voz frágil. Eles estão indo embora, respondi, passando um braço ao redor de seus ombros. Nós merecemos mais. Você e eu. Ela desabou contra mim, sua testa contra meu peito, suas lágrimas encharcando minha camisa. Eu a segurei firme, mais firme do que nunca. E agora? Murmurou ela, tão suavemente que quase não a ouvi. Respirei fundo. Agora, vamos reconstruir. E fiquei surpreso com a firmeza da minha voz. Pela clareza que ressoava nela apesar da dor. As semanas que se seguiram foram como viver em uma neblina. Uma mistura sufocante de tristeza, raiva e tarefas administrativas frias, mecânicas, implacáveis. Mamãe não podia mais ficar nessa casa. Cada cômodo carregava cicatrizes. Ela se mudou para meu apartamento na mesma noite. Eu peguei o sofá sem fazer perguntas. No dia seguinte, ela contatou uma advogada. Não era qualquer uma, Marianne Delaney. Temível, incisiva, implacável. Uma instituição na cidade. Ironia do destino, no ano anterior, eu havia reformado sua cozinha do chão ao teto. Nós nos entendíamos bem. As pequenas cidades têm suas vantagens. Conhecemos as pessoas certas, quando é preciso. E às vezes, quando tudo desmorona, é essa rede discreta, tecida ao longo de anos de trabalho e lealdade silenciosa, que ajuda a manter a cabeça erguida. Papai não parava de ligar. A cada dia, uma nova mensagem de voz. Às vezes 2. Às vezes 5. Elas passavam do grito furioso à compaixão lamacenta, passando por desculpas tão vazias quanto repetitivas. Palavras vazias, viciadas, que já não tinham peso. Não depois do que ele fez. Depois de 3 dias desse circo, eu cortei o assunto. Mudei nossos números de telefone. O meu, o da mamãe. Sem mais portas abertas. Sem mais vozes no ouvido para envenenar o que nos restava de paz. Quando soubemos que ele estava no trabalho, enviei 2 caras da minha equipe para buscar as coisas essenciais da mamãe. Ela nunca mais teve que pôr os pés naquela casa. Eu queria que ela virasse a página. Que nós virássemos a página. Mas Aurélie era uma categoria totalmente diferente de pesadelo. Ela apareceu no apartamento mais de uma vez. A cada visita, ela interpretava um papel diferente, como se estivesse fazendo uma audição para uma peça onde ela era sempre a vítima. Primeiro, foi a versão lacrimejante, soluços, rímel escorrendo em rios negros, sua voz quebrada no corredor. Joseph, por favor, você precisa me acreditar. Seu pai me manipulou. Ele me pressionou. Ele abusou de sua autoridade. Aurélie, em toda a sua glória. Ela nunca soube fazer outra coisa a não ser se colocar no centro de seu próprio drama. A vítima perfeita de seu próprio caos. Quando as lágrimas não foram suficientes, ela passou para a raiva. Uma raiva pura, vulcânica. Ela me acusou de ter sido distante, frio,
emocionalmente indisponível, de ter negligenciado suas necessidades, de estar obcecado pelo meu trabalho. Ela reescreveu nossa história sob uma perspectiva onde eu me tornava o carrasco. E ela? Uma mulher em busca de calor, de conforto, que meu pai lhe teria dado, por minha culpa. Mas a gota d'água, aquela que fez tudo desmoronar, chegou numa terça-feira à noite. Por volta da meia-noite. Ela apareceu gritando na rua como uma banshee saindo de um pesadelo nórdico. Você é emocionalmente violento. Ela gritava batendo na porta com tanta força que pensei que ela iria arrombá-la. Eu abandonei tantos dos meus sonhos de carreira por você. Para isso? Para sua vida estúpida? Os vizinhos abriram suas portas. Os rostos curiosos apareceram, inclinados, meio assustados, meio fascinados. Alguns filmavam discretamente. A cena tinha tudo de um péssimo reality show. Eu? Permaneci calmo. Abri a porta. Nenhuma emoção. Apenas uma caixa de papelão que coloquei no corredor. Dentro, o restante de suas coisas, escova de cabelo, camisas esquecidas, um livro que ela havia anotado. E, de brinde, um envelope. Com cópias impressas de suas mensagens explícitas para meu pai. Aqueles que minha mãe havia me feito seguir. Eu tinha cuidado em marcar as piores linhas. As mais cruas. As mais humilhantes. Então eu me virei para os vizinhos, reunidos como se estivessem assistindo a uma briga de rua. Desculpe pelo incômodo, disse, com a voz calma. Minha noiva acaba de dormir com meu pai. Ela está tendo dificuldade em aceitar as consequências. E fechei a porta. Lentamente. Com firmeza. E desta vez, foi ela quem ficou do lado de fora. Aqui está quem ela realmente é, disse eu, distribuindo as cópias como se fossem panfletos, metódico, preciso, quase frio. Cada um dos meus vizinhos estendeu a mão, incrédulo. O corredor se transformou em um palco de teatro absurdo. Eu queria que eles vissem. Que soubessem. Que não restava mais a menor ilusão. Aurélie, por sua vez, permanecia paralisada, seu rosto arrasado pelas lágrimas, maquiagem em pedaços, respiração ofegante. Mas eu não pisquei. Fechei a porta sobre ela como se fecha um livro do qual não se quer mais ler o final. Justo antes que a fechadura estralasse, vi a senhora Patel, a doce vovó indiana do 4B, aquela que me trazia samosas ainda quentes aos domingos, pegando uma das folhas. Ela ajustou os óculos, leu algumas linhas e então soltou um suspiro tão alto que ecoou por todo o andar. Sem vergonha, disse ela, como se estivesse pronunciando uma sentença no Tribunal Superior. Foi a última vez que Aurélie mostrou seu rosto no prédio. Enquanto isso, eu fazia a autópsia minuciosa do que deveria ter sido o meu futuro. Eu o desmistifiquei, peça por peça. Cancelei o galpão, os buffets, os convites dourados, a playlist personalizada, tudo. Eu perdi depósitos, obviamente, mas cada centavo valia a liberdade de não casar com aquela serpente. E a verdade? O alívio de ter escapado desse casamento valia muito mais do que todos os cheques que tive que assinar para sair dessa. A casa foi o passo seguinte. O último vestígio concreto de nossa vida perfeita. Nós havíamos assinado a hipoteca juntos, mas eu trouxe a maior parte da entrada. Depois de consultar um advogado, comprei a parte dele. Então coloquei a casa à venda. Eu não poderia viver lá. Nenhuma única noite. Cada cômodo teria sido um santuário vazio dedicado a um futuro que nunca existiu. Dar a notícia aos nossos amigos foi outro campo de batalha. Alguns ficaram chocados. Outros, completamente ingênuos. E alguns, os mais tóxicos, até tomaram o partido dele. Você pode acreditar nisso? Lisa, uma suposta amiga há anos, teve a coragem de me dizer isso na cara. Você deve ter feito algo para afastá-la, Joseph. Desnecessário dizer que ela foi riscada da minha vida tão rápido quanto seu comentário saiu da boca. Mas os verdadeiros permaneceram. Eles ajudaram minha mãe a esvaziar a casa enquanto meu pai estava no trabalho,
Trouxeram pratos quentes nas noites em que até a ideia de cozinhar nos parecia insuperável. Eles vigiaram, falaram, ouviram ou simplesmente compartilharam o silêncio. Matthew, meu melhor amigo desde o ensino médio, foi minha rocha nesta tempestade. Uma noite, enquanto bebíamos algumas cervejas na minha varanda, o ar ainda carregado de verão, ele se virou para mim, o olhar fixo na noite. Sabe, eu nunca pensei que ela era boa o suficiente para você, ele soltou calmamente. Sempre tivemos a impressão de que ela estava com você apesar do seu trabalho, nunca por causa do que você é. E isso me atingiu. Porque era verdade. Dolorosamente, brutalmente verdade. Eu realmente fui tão cego? Cegado pelo verniz, pelo sorriso radiante, pelo jargão de startup e pela silhueta tonificada que Aurélie se esforçava para manter como um cartão de visita vivo? Sim. Eu estive. Com a perspectiva, tudo estava lá. Evidente. Gritante. A forma como ela me apresentava nas festas, por exemplo. Este é Joseph. Ele possui sua própria empresa, dizia ela com um pequeno sorriso forçado, como se precisasse justificar minha presença. Nunca Joseph, o empreendedor. Nunca Joseph, o construtor, o homem que transforma o vazio em beleza com suas mãos. Ela sempre tangenciava a verdade com a ponta dos dedos, sem nunca olhar diretamente para ela. Era sutil, mas estava lá. Em cada olhar fugidio, cada riso nervoso sempre que eu falava do meu trabalho. Cada vez que eu estava orgulhoso de um projeto, uma varanda sob medida, uma cozinha reinventada, ela desviava a conversa, envergonhada, como se não quisesse que seus amigos soubessem que seu noivo colocava azulejos para viver. E então havia seus ataques. Essas frases deslizadas como lâminas disfarçadas de piadas. Uma vez casados, você poderá passar para a gestão, hein? Assim você não quebrará mais as costas o dia todo. Tradução: o que você faz não é suficiente. O que você é não é digno. 3 meses após o que minha mãe e eu chamávamos meio em brincadeira, meio muito a sério, o dia da descoberta, eu finalmente sentia que podia respirar novamente. O trabalho ia melhor do que nunca. Nada revive uma chama como uma boa fúria ardente. Eu estava em todos os lugares. Minha empresa estava a todo vapor. Cada obra que eu concluía era um dedo levantado ao destino. A prova de que eu ainda estava de pé. Que eu havia sobrevivido. Eu tinha vendido a casa conjugal, como meus amigos a chamavam cinicamente, e havia comprado uma pequena cabana de madeira à beira do lago. Apenas para mim. Sem lembranças, sem fantasmas, apenas o silêncio, a brisa sobre a água e o barulho da madeira rangendo à noite. A paz. Mamãe, ela, tinha alugado um apartamento próximo ao hospital. Ela parecia mais leve. Como se alguém lhe tivesse tirado um peso que ela carregava tempo demais. Ela tinha se inscrito em um grupo de apoio para mulheres em processo de divórcio e até começado a fazer aulas de arte em seus dias de folga. Papai sempre disse que a arte era boa para os ociosos. Uma perda de tempo. Uma perda de dinheiro. Então vê-la finalmente pintar, aplicar cores no papel sem pedir permissão, me encheu de um orgulho impossível de expressar. E então, um dia, o karma apareceu. Justo na hora. Tudo começou com uma ligação. Número desconhecido. Eu ignorava dezenas por semana, então estava a um passo de apertar em recusar. Mas algo me deteve. Um instinto, talvez. Uma intuição. Eu atendi. Joseph, por favor, não desligue. A voz me deixou paralisado. Papai, eu disse, com o polegar suspenso sobre o botão vermelho. Me deu uma boa razão. Minha voz era cortante, fria, como o aço recém-forjado. Estou perdendo tudo, ele sussurrou. Sua voz estava se quebrando. Um som que eu nunca tinha ouvido dele. Nunca, em toda a minha vida. O divórcio. A casa. Meu trabalho. Eu preciso de ajuda. Eu rio. Um curto, seco estalido, tão amargo quanto um velho prego enferrujado. E em que isso é meu problema? Eu disse,
minha voz mais calma do que nunca. Ele hesitou. É a advogada da sua mãe. Eu sorri. Lentamente. Sem um pingo de compaixão. Ah! Marianne Delaney. Uma verdadeira artista, não é? Ela quer tudo. A casa, as economias, até minha aposentadoria. A voz do meu pai tremia, murcha, como uma vela furada. E alguém no trabalho descobriu o que aconteceu. Estou suspenso. Aguardando uma investigação ética. Eu me apoiei na parede do canteiro de obras, um sorriso gélido nos lábios. Papai. Vice-presidente de uma companhia de seguros conservadora, interno de 3 peças mesmo na sexta-feira, que passava suas reuniões falando sobre valores fundamentais e respeito à ética profissional. Claro que eles iriam atrás dele. Ele apenas transou com a noiva de seu filho. Quem poderia levar isso mal? Você deveria talvez chamar Aurélie para ajudar, eu lancei, cada palavra esculpida no gelo. Um silêncio pesado se abateu. Tão denso que eu quase podia ouvi-lo sufocando do outro lado da linha. Ela não fala mais comigo, ele finalmente admitiu, com uma voz estrangulada, quase inaudível. Deixe-me adivinhar, eu repliquei quase cuspindo as palavras. Ela passou para alguém mais, não é? Alguém que poderia oferecer a ela algo melhor. Ou apenas, mais. Ele não respondeu nada. E aquele silêncio era mais eloquente do que todas as confissões do mundo. Joseph, ele disse novamente, a voz quebrada. Sei que não tenho o direito de pedir, mas, você poderia falar com sua mãe? Por quê? Peça a ela para ser mais gentil. Na resolução. Vou me encontrar sem nada. Eu ri. Não é uma verdadeira risada. Uma risada cortante, maldosa, seca. Definitiva. Você tem razão em um ponto, eu disse. Você não tem o direito de pedir. Você fez suas escolhas, papai. Agora, assuma as consequências. Então eu desliguei. E bloqueei o número dele. O golpe final. 2 dias depois, mamãe me ligou durante seu horário de almoço. Eu estava em um canteiro de obras, assinando por uma palete de azulejos, distraído, suando, com os pensamentos já em outro lugar. Você nunca vai adivinhar quem veio me ver no hospital, ela disse. Sua voz estava tensa. Não preocupada, tensa. Como se estivesse prestes a explodir, mas se contendo. Quem? Aurélie. Quase deixei meu telefone cair. O quê? O quê? Ela está em uma péssima situação, Joseph, continuou mamãe, mais firme agora. Ela perdeu o emprego. Não consegue mais pagar o aluguel. Aparentemente, teu pai havia prometido a ela que sairia de casa, que a apoiaria, e agora, ele nem consegue mais se controlar. Eu soltei uma risada. Brusca. Feia. Crua. E ela pensou que você a ajudaria? Não, disse mamãe. E desta vez, ouvi essa nota rara em sua voz. A dureza. Aquela que ela só usava quando realmente havia terminado com alguém. Ela queria que eu te convencesse a ajudá-los. Ambos. Um silêncio se instalou. Não porque eu não soubesse o que dizer. Mas porque eu não conseguia acreditar que eles ainda tinham essa cara de pau. E o que você disse? Perguntei, apertando meu peso de papel com tanta força que ele estalou entre meus dedos. Eu disse a ela que havia criado um filho inteligente. Um filho que não perdia tempo com bobagens. E pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso verdadeiro. Sincero. Com orgulho. É minha mãe, murmurei. Mas é claro, o universo ainda não havia terminado comigo. No dia seguinte, parei em um dos meus canteiros de obras, uma reforma de cozinha em um bairro chique, calmo, quase perfeito demais. O tipo de lugar onde cada cerca é aparada milimetricamente. E ela estava lá. Aurélie. Em pé, perto do meu caminhão. Como um filhote perdido, ensopado, abandonado. Ela não tinha mais nada da mulher brilhante, confiante, cuja maneira de andar virava cabeças nos churrascos.
Ela parecia encolhida. Seu jeans estava gasto, desbotado, pendia em seus quadris. Uma velha camiseta larga caía sobre os ombros. Ela havia perdido aquele brilho que brilhava tanto que me cegou por anos. Ela parecia uma casca vazia. Um eco. E, no entanto, eu sabia, ela não estava ali para pedir desculpas. Não realmente. Ela estava ali para conseguir algo. Mas desta vez, não havia mais nada a dar. Quando me viu, imediatamente se endireitou, tentando engolir o cansaço, reajustando aquela velha máscara de confiança. Aquela que enganou tanta gente, e eu, em primeiro lugar. 5 minutos, disse ela com uma voz calma, quase razoável. É tudo o que eu peço. Apesar de cada alarme no meu corpo, apesar da lógica, do orgulho, da dor ainda viva, eu suspirei. E assenti com a cabeça. Uma última vez. Ela se lançou imediatamente. Como no palco. Seus olhos começaram a brilhar, as lágrimas de teatro já transbordavam antes mesmo de ela abrir a boca. Eu cometi um erro terrível, começou ela, a voz tremulando exatamente na hora certa. Seu pai, ele me disse coisas sobre você. Ele me fez acreditar que você me escondia coisas, eu a cortei, levantando a mão. Ela parou abruptamente. Você não foi manipulada, Aurélie. Você está apenas enfrentando as consequências de suas escolhas. Pela primeira vez na sua vida. O rosto dela mudou imediatamente. Foi como um tapa invisível. As lágrimas evaporaram, o olhar se endureceu, tornou-se cortante. Tudo bem, ela cuspiu, suas palavras cheias de ácido. Você quer a verdade? Eu estava entediada. Você trabalhava o tempo todo, falava incessantemente sobre o futuro. Ryan me fazia sentir desejada. O nome do meu pai, lançado como uma simples nota em uma frase, me deu um nó no estômago. Ryan. Não seu pai, não senhor, não. Justo Ryan, como se fossem cúmplices há anos, como se rissessem às minhas custas enquanto eu construía um futuro para elas. Apoiei-me contra o caminhão, de braços cruzados, sem uma palavra. O ar estava pesado. E deixei que esse silêncio se estendesse, se alongasse até que pesasse sobre ela. E como está indo para você agora? Perguntei, com um tom neutro, quase cansado. Ela baixou os olhos, seus ombros caíram. Vou ser demitida, admitiu, com um tom de repente muito mais verdadeiro. Ninguém me contratará uma vez que minhas referências sejam verificadas. Seu pai está arruinado, sua mãe não lhe deixa nada. Cometemos um erro, mas será que realmente merecemos que nossas vidas sejam completamente destruídas? Fingi refletir, dei de ombros. Sim. Sim, vocês merecem. Joseph, por favor. Ela deu um passo em minha direção e pousou a mão em meu braço. O mesmo gesto. Esse velho reflexo. Essa falsa suavidade que ela usava sempre que queria algo. Poderíamos resolver isso, disse ela com uma voz melosa. Eu ainda me importo com você. Tínhamos planos. Um futuro. Fixei meus olhos em sua mão até que ela retirasse. Um futuro em que você dormiria com meu pai enquanto eu pagaria um adiantamento por um berço? Minha voz estava calma. Quase entediada. Esse futuro? Ela estremeceu, mas não hesitou por muito tempo. O instinto de sobrevivência assumiu o controle. Não estou pedindo para você me aceitar de volta, lançou ela rapidamente, com um tom um pouco agudo demais, um pouco apressado. Esse tom que ela usava quando estava nervosa. Quando estava mentindo. E eu a observei. Não com raiva. Mas com uma lucidez fria, nítida, cortante como vidro polido. Ela não era mais nada além do que sempre fora. Uma máscara. Um cálculo. Uma ilusão. Apenas me ajude a me reerguer, disse ela, com a voz doce, jogando a carta da vulnerabilidade. Talvez sozinha. Ou, use suas conexões. Para me ajudar a encontrar um emprego. Você está se saindo tão bem, Joseph. E eu, estou pagando as consequências dos meus atos?
Interrompi-a, terminando sua frase. Deixei as palavras flutuarem no ar entre nós, afiadas, suspensas como lâminas prestes a cair. Depois, lentamente, inclinei a cabeça e lancei-lhe um olhar longo e frio. Então, Aurélie? Como está toda essa afirmação feminina agora? Fiz uma pausa. Você é forte e independente o suficiente, não? Para resolver seus problemas sozinha? Seu olhar mudou imediatamente. Sem mais súplicas. Apenas fogo. Um fogo amargo, enfurecido, ferido. Você gosta disso, não? Me ver assim, no chão, enquanto você próspera. Olhei para meu relógio. Um gesto seco. Sem piedade. Seus 5 minutos se esgotaram, disse. Não me contate mais. Nem a mim, nem a minha mãe. Virei-me, pronto para partir. E então, em um último suspiro patético, ela lançou uma ameaça, sua voz quebrada pela raiva e pela humilhação. Você vai se arrepender, Joseph. Juro que todo mundo saberá quem você realmente é. Eu parei. Apenas por um instante. Olhei por cima do meu ombro. E sorri. Não um sorriso amigável. Um sorriso quase e doce, mas em sua crueldade. Não se esqueça de incluir a parte em que você transou com meu pai. Tenho certeza de que isso irá conquistar todo mundo para sua causa. Ela ficou lá, sem palavras. Sem voz. Não lhe dei o luxo de responder. Mas uma vez que voltei, sua ameaça começou a girar em loop. Eu a conhecia. Aurélie era uma lutadora. Uma fera ferida, mas tenaz. Ela incendiaria tudo só para se sentir no controle novamente, para reconquistar um pouco de terreno. E eu havia trabalhado demais para perder tudo agora. Meu nome era meu capital. Meu nome era minha garantia. Se ela começasse a espalhar seu veneno, se conseguisse infectar os círculos onde eu trabalhava, eu não podia deixar isso acontecer. Peguei meu telefone. Havia apenas um homem com quem eu poderia falar sobre tudo isso sem filtros. Apenas um que conhecia toda a história, sem a camada de verniz, sem cortes. Matthew. Ele atendeu quase imediatamente. O que aconteceu? Perguntou ele, alerta, como sempre. Eu lhe contei tudo. A confrontação. A ameaça. O brilho nos olhos de Aurélie, essa mistura tóxica de rancor e desespero. Houve um silêncio. No que você está pensando? Perguntou Matthew, cauteloso. Respirei fundo. Longo. Lento. Eu penso que é hora de eles entenderem como é estar completamente exposto. Ele soltou um longo assobio. Joseph, você tem certeza? Eu cerrei os dentes. Sim. Tenho certeza. E foi aí que tudo começou a acontecer. O plano. Nos dias seguintes, cada peça se encaixou. A chave era Joseline, a irmã de Matthew. Ela trabalhava na recepção do country club onde meu pai ainda se agarrava à sua associação como um náufrago a uma tábua. Uma das últimas coisas que a advogada da mamãe ainda não podia tocar. Estava em seu nome. Apenas dele. Um vestígio de seu antigo mundo. De sua imagem. Onde todos ainda o cumprimentavam com um sorriso polido. Onde ele podia fingir que sua vida não estava desmoronando. E Joseline confirmou exatamente o que eu suspeitava. Papai tinha feito isso. Com uma ousadia crua, quase fascinante. Ele ousou levar Aurélie ao country club, apresentando-a a seus antigos colegas e contatos profissionais como sua assistente pessoal, em uma tentativa patética de recolocá-la. O teatro era grotesco. Ele, sempre interpretando o pai de família estável e digno. Para quem quisesse ouvir, contava que ele e mamãe estavam apenas passando por uma fase difícil. Que tudo acabaria se ajeitando. Que eram maduros, razoáveis, civilizados. E Aurélie, grudada em seu braço, fazia de conta que sorria humildemente, como se não fosse a causa direta da implosão. Mas a cereja no topo desse bolo de hipocrisia? O gala anual de caridade do clube naquele fim de semana.
O maior evento social do ano na nossa cidade. Todos os membros importantes estariam lá. Os associados do papai. As figuras locais. Os parceiros de negócios. Os doadores. E claro, as futuras oportunidades profissionais de Aurélie. Joseline, a irmã de Matthew, sempre na recepção, me confirmou que eles estavam, de fato, na lista de convidados. Evidentemente que estavam. Papai havia financiado generosamente essa associação por anos, se exibindo como um benfeitor. Então, apesar dos rumores que começaram a circular pelos corredores, o clube não se atreveu a excluí-lo da lista. Perfeito. Passei os 2 dias seguintes ligando para as pessoas. Empreendedores a quem eu havia salvado canteiros de obras na última hora. Fornecedores que eu havia tirado da enrascada com adiantamentos. Clientes fiéis. Figuras locais com quem eu havia construído verdadeiros laços. Eu não queria apenas humilhá-los. Queria impedir que suas mentiras se enraizassem. Cortar seus relatos pela raiz. Destruir seu teatro antes que eles pudessem transformá-lo em um palco permanente. Na noite do gala, vesti o terno que eu havia comprado para o meu jantar de repetição de casamento. Irônico. E fui buscar mamãe. Ela estava magnífica. Não bonita no sentido apagada e correta que sempre fora forçada a assumir, mas bela com força. Ela usava um vestido que havia escolhido sozinha, elegante, fluido, radiante, não uma daquelas absurdidades sem forma que papai chamava de mais adequadas à sua idade. Ela irradiava de dignidade, de liberdade. Assim que atravessamos as portas do salão de baile, os olhares se voltaram. Sussurros. Silêncios. Cabeças se inclinando. E eu os vi. Papai, de pé perto do buffet, quase se engasgou com sua água com gás. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Aurélie, ao lado dele, paralisada, pálida, em um vestido visivelmente emprestado, apertado nos quadris, grande nos ombros. Ela parecia uma adolescente que havia roubado uma roupa para o baile de formatura. Seus lábios se apertaram como se tivesse visto um fantasma. Eles não nos esperavam. Perfeito. Bem, murmurei para a mamãe, oferecendo meu braço. Nós caminhamos direto para eles, cada passo pesado, seguro, como uma coreografia antiga que ela e eu finalmente conhecíamos de cor. O que você está fazendo aqui? Sussurrou papai entre os dentes, seu falso sorriso derretendo a vista. Eu sorri, os dentes ligeiramente visíveis. Você apoia a associação beneficente? Então claro que mamãe está aqui. Ela é a convidada de honra. Você não sabia? Sua testa se franziu, sua máscara de controle rachou. A convidada, o quê? E foi mamãe quem respondeu a ele. Sua voz suave, tranquila. Inabalável. O hospital me indicou para o prêmio de serviço comunitário, disse ela com um leve sorriso. Pelo meu trabalho com vítimas de violência doméstica. Dengue. Até Aurélie vacilou. O impacto foi silencioso, mas total. O tipo de verdade que ilumina todo um ambiente. E nos seus olhares desconcertados, eu li pela primeira vez o que eu tinha vindo buscar. O medo. O verdadeiro. Era verdade. Durante anos, mamãe se entregou de corpo e alma a este programa de apoio às vítimas de violência doméstica. Organizar, ouvir, coordenar, consolar. Ela fez isso nas sombras, sem buscar reconhecimento. E durante todo esse tempo, papai não parou de minimizar seu envolvimento, qualificando-o de pequeno projeto voluntário, como se fosse um passatempo entre 2 lavagens. Mas eis que, a nomeação para o prêmio de serviço comunitário havia sido feita meses antes. Por sua equipe. Por suas pacientes. Por mulheres cujas vidas ela ajudou a mudar. Naquela noite, naquela sala de baile iluminada, diante de toda a elite da cidade, o momento era perfeito. Aurélie recuou ligeiramente, os olhos buscando febrilmente uma saída. Parecia que ela queria se espremer sob a toalha da primeira mesa que visse. Ryan, nós deveríamos ir embora, murmurou ela,
lançando um olhar nervoso para o público. As conversas haviam diminuído. Todos sentiam que algo estava acontecendo. Antes de vocês irem, disse eu, elevando a voz apenas o suficiente para atrair a atenção de um raio mais amplo, queria aproveitar um instante para agradecer a essas duas pessoas extraordinárias aqui presentes. Eles congelaram. O nome deles ainda não havia sido mencionado, mas todos sabiam. Todos olhavam. Obrigado, soprou papai, seu tom imediatamente se gela, esse tom cortante, essa voz baixa que ele usava quando eu era criança e tinha ultrapassado os limites. Esse tom de aviso logo antes da palmada. Mas eu nem olhei para ele. Levantei meu copo de água, bati suavemente contra o dele com um pequeno tilintar quase zombeteiro. Absolutamente, respondi com um sorriso tranquilo. Se você não tivesse mostrado seus verdadeiros rostos, eu sem dúvida teria desperdiçado mais anos da minha vida com pessoas que não mereciam. O silêncio caiu como uma guilhotina. Os copos pararam em meio ao caminho. As conversas foram interrompidas. Os rostos se viraram. As orelhas se abriram. Joseph, por favor, murmurou Aurélie, seus olhos bem abertos, como os de um animal acuado. Mas eu não a ouvi. Pelo menos, fiz de conta que ela não existia mais. Em vez disso, continuei, a voz mais firme, mais enraizada, dobrei meu faturamento. Comprei uma casa à beira do lago. Descobri quem eram meus verdadeiros amigos. Levantei meu copo novamente. Ao karma. E como se tivesse sido colhido pela mão do destino, Matthew levantou o seu, depois uma outra amiga, e suas vozes se uniram, ao karma. Um murmúrio se amplificou, o eco forte o suficiente para atravessar a sala. Então, papai agarrou meu braço. Brutalmente. Os dedos dele se afundaram na minha carne como se quisesse me arrancar da cena que já não controlava. Basta, rosnou ele. Você apresentou seu ponto. Ele falava comigo como antes. Como se ainda tivesse autoridade. Como se eu ainda fosse aquele garoto de 17 anos que abaixava os olhos diante de sua raiva. Mas não me movi. Fixei o olhar em sua mão, e então lentamente subi o olhar até o dele. Não, eu disse calmamente. De jeito nenhum. Senti seu corpo se tensionar. Ele sabia. Eles sabiam. Algo havia mudado. O ar tinha gosto de verdade. Fiz um sinal discreto para Matthew, posicionado no outro lado da sala, calmo como sempre. Ele acenou com a cabeça. As luzes se suavizaram ligeiramente. E a grande tela de projeção desceu sobre o palco, imediatamente captando a atenção de toda a sala. Um sopro percorreu a assembleia. O olhar de Aurélie se fixou na tela. Seu rosto ficou pálido. O que é isso? Perguntou ela, com uma voz mais alta do que gostaria. Apenas uma pequena apresentação de slides, respondi. Uma narrativa visual, digamos. Um resumo. E isso era apenas o começo. Não se preocupe, eu disse em um sussurro, os olhos fixos na tela. É totalmente proibido para menores de 13 anos. E então, as imagens começaram. Primeiros slides, capturas de tela de suas mensagens. As passagens mais obscenas foram borradas, apenas o suficiente para respeitar a lei, mas não o suficiente para poupar a humilhação. Cada palavra transpirava a traição. A intimidade roubada. A crueldade de dois adultos que decidiram queimar tudo por um desejo. Então vieram os recibos de hotéis. Os carimbos de data e hora. As noitadas entre garotas. As viagens de negócios do papai. Alinhados, organizados, inatacáveis. E, para completar tudo, imagens borradas, mas identificáveis, de câmeras de segurança, eles, caminhando de braços dados em um saguão de hotel, com um olhar cúmplice, o crime quase banal. Cada mentira, exposta com precisão cirúrgica. Cada traição, associada a uma data, uma situação, uma verdade que mais ninguém poderia negar. As lendas, elas, eram simples. Frias. Cruéis na verdade. No dia 7 de maio, enquanto eu construía nossa casa,
aqueles dois construíam outra coisa. No dia 2 de junho, a dor nas costas do papai só o impedia de se mover quando eu o convidava para pescar. No dia 14 de fevereiro, Aurélie me disse que estava trabalhando. Ela estava trabalhando, sim, mas com meu pai. Na sala, um silêncio de morte. Literalmente. Além de alguns suspiros chocados, 1 ou 2 xingamentos sussurrados, ninguém falava. Ninguém se atrevia. E na primeira fila, Mary Delaney, a advogada da mamãe, filmava discretamente a cena, um sorriso satisfeito nos lábios, o de uma mulher que já viu inúmeras batalhas, mas raramente uma tão bem conduzida. Então, a última diapositiva apareceu. Preto sobre fundo branco. Uma frase. Simples. Definitiva. O caráter é o que fazemos quando ninguém está olhando. As luzes se acenderam. Aurélie chorava copiosamente, incapaz de se conter. Máscara escorria por suas bochechas como tinta que se desvanece. Papai, por sua vez, parecia pronto para desmoronar. Seu rosto estava cinza, o olhar vazio. Parecia que ele procurava uma saída para desaparecer. E então o presidente do clube se adiantou. Eu o conhecia toda a minha vida. Um homem moderado, nunca propenso ao escândalo. Mas naquela noite, seu rosto estava impassível. Solene. Ryan, disse ele, a voz neutra, ponderada. Acredito que seria melhor que você fosse embora agora. Sua adesão será analisada pelo conselho administrativo. Papai virou lentamente os olhos para mim. O que vi em seu olhar não era remorso. Era ódio. Cru. Ferido. Infantil. Você me destruiu, cuspiu ele, como uma criança apanhada em falta. Aproximei-me. Apenas o suficiente para que ele pudesse ouvir. Não, respondi, o tom cortante como a lâmina de uma faca bem afiada. Você se destruiu. Eu apenas me certifico de que todos saibam disso. Aurélie, por sua vez, balbuciava no vazio, agarrando-se a qualquer olhar, soluçando entre duas ondas de lágrimas forçadas. É um mal-entendido, eu estou sendo perseguida, é assédio. Mas ninguém a acreditava. E, principalmente, ninguém mais a ouvia. Mamãe, ao meu lado, ereta como um carvalho, serena como o mar pouco antes do amanhecer, deslizou sua mão na minha. Sua pele era macia. Seu aperto, firme. Foi demais? Murmurou ela, a sombra de uma dúvida na voz. Eu virei a cabeça para ela. Ela, que havia suportado tudo em silêncio por tantos anos. Ela, que se apagou para manter a paz. Ela, que meu pai tratou como uma variável de decoração. Eu sorri para ela. Verdade. Simples. Não, mamãe, disse. Era apenas, bem, a verdade. Levantei os olhos ao céu ao ver seu perfil. Enfrentando os desafios da vida, mais forte do que nunca. Rico, realmente. Vindo da mulher que havia literalmente criado seus próprios desafios ao se deitar com meu pai às minhas costas. A ironia era tão espessa que eu podia cortá-la com uma faca. Parece que sua tentativa de rebranding como coach de desenvolvimento pessoal não decolou muito bem. O problema com a internet é que ela é tão rápida em oferecer segundas chances quanto em tudo se recordar. E na nossa pequena cidade, onde os boatos circulam mais rápido que a 4G, Aurélie não era mais do que um nome pronunciado em voz baixa, frequentemente seguido de um suspiro ou de uma risada zombeteira. E eu? Estou bem. Minha pequena casa à beira do lago se tornou meu refúgio. Acordo lá toda manhã com a satisfação simples de não ter nenhum segredo a esconder, nenhuma máscara a usar. O trabalho é exigente, mas me preenche. Minhas mãos estão calejadas, minhas costas às vezes doem, mas cada prego, cada tábua, cada projeto terminado me lembra que estou construindo algo verdadeiro. Mamãe está florescendo. Ela se tornou uma força tranquila no escritório, temida pelos fornecedores, adorada pelos clientes. Ela até começou a pintar de novo, expondo algumas de suas obras em um mercado local onde vendeu várias telas. Ela me disse que era como respirar novamente. Às vezes, à noite,
nos sentamos na varanda da minha cabana, 2 cervejas na mão, os pés apoiados na grade, e conversamos sobre tudo, exceto o passado. Não por evitamento, mas porque ele não nos define mais. Um dia, ao olhar o reflexo das estrelas no lago, ela me disse: "Você sabe, Joseph, tudo que eles destruíram, eles fizeram pensando que nos fortaleceriam." Eu assenti com a cabeça, sem dizer nada. Ela sorriu. "E tudo que eles conseguiram fazer foi nos tornar mais fortes." Ela estava certa. Eu não me tornei quem meu pai esperava. Eu me tornei muito melhor do que isso. Eu me tornei livre. Ele parou a poucos metros, como se estivesse esperando uma permissão que nunca viria. O silêncio se instalou, pesado, devorador, apenas perturbado pelo sussurro das árvores e o grito distante de uma gaivota azul. Papai levantou os olhos para mim, e pela primeira vez, eu não vi a sombra do pai autoritário, do sargento dominante, do juiz intransigente. Eu apenas vi um homem quebrado. "Sinto muito." Foi tudo. Sem longos discursos. Sem manipulações. Apenas essas 3 palavras, murmuradas com tamanho cansaço que pareciam lhe custar tudo o que lhe restava. Mas as palavras não eram mais suficientes. Eu o olhei, impassível. Meu silêncio era mais eloquente do que 1000 réplicas. Ele sabia. Ele baixou a cabeça, enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixinha. Ele a estendeu, com o braço trêmulo. É o anel. O da sua avó. A Aurélie me devolveu. Eu pensei que você deveria tê-lo. Eu não me movi. Não tenho mais nada, ele continuou. Sem desculpas, sem expectativas. Eu só queria te devolver isso. Acabei descendo lentamente os degraus da varanda, sem tirar os olhos dele. Peguei a caixa, abri brevemente, o anel ainda estava lá, delicado, intacto, tão magnífico quanto nas minhas memórias. "Obrigado", eu disse. Não para ele. Para o anel. Para a memória da minha avó. Ele acenou com a cabeça como um homem que havia recebido muito mais do que achava que merecia. Então, sem acrescentar uma palavra, ele voltou para o carro e foi embora. Eu fiquei parado por muito tempo, o vento levantando suavemente minha camisa, a caixa na mão. Não chorei. Não gritei. Eu só me senti esvaziado. Mas não destruído. Porque apesar de tudo, eu ainda estou aqui. De pé. Inteiro. E pela primeira vez em muito tempo, sei que o passado não tem mais domínio sobre mim. Ele é apenas uma lembrança que enfrentei, um fogo que atravessei. E saí do outro lado. Não ileso. Mas livre. Ele se estremeceu como se minhas palavras tivessem lhe dado um tapa na cara. E talvez fosse o caso. A verdade tem essa maneira cruel, às vezes, de atingir mais forte do que os punhos. Ele abriu a boca, depois a fechou, incapaz de formular uma resposta. Nada vinha. Não havia nada a dizer. Aproximou-me dele com um passo lento, minhas botas rangendo sobre a brita, e me plantei bem na sua frente. Não em um impulso de superioridade. Apenas para que ele me visse. Que ele visse o que eu havia me tornado sem ele. Sem seus conselhos, sem seu amor, sem sua aprovação. Eu construí minha vida apesar de você, não graças a você, disse calmamente. Você foi um obstáculo, não um guia. Um peso, não uma âncora. Seus olhos brilharam, mas não era raiva desta vez. Era essa tristeza desesperada, esse olhar de um homem que começa a entender que algumas coisas são irreparáveis. Você diz que quer ajuda, retorqui. Mas acho que você confunde ajuda com perdão. Você acredita que se eu te ajudar, você voltará a ser o pai. Mas isso acabou. Essa versão de nós não existe mais. Eu não posso fazer de conta que você não me quebrou. Ele balançou a cabeça levemente, os olhos úmidos. Você quer que eu vá embora, é isso? Eu quero que você assuma, disse eu. Como um homem. Você quer uma segunda chance? Então comece a enfrentar o que você fez. Por conta própria. Sem meu nome, sem meu dinheiro.
Ganhe seu pão com o suor do seu rosto, como eu ganhei cada centavo. Você não quer viver na vergonha? Então faça melhor. Mas não comigo. Ele ficou lá, parado, lutando contra a humilhação que queimava suas entranhas. Finalmente, ele balançou a cabeça lentamente, limpou o rosto com o punho da camisa, e virou as costas. Eu o observei se afastar, lentamente, curvado, como se o peso de suas próprias escolhas esmagasse seus ombros. Eu não me sentia vitorioso. Não era uma cena de vingança. Era uma conclusão. Uma porta que se fecha, não na raiva, mas em paz. Voltei para minha cabana, peguei minha xícara de café que agora estava morna, e me sentei novamente na varanda. O mundo não tinha mudado, mas eu, sim. E isso era o suficiente. E foi ali que eu soube, realmente soube, que finalmente tinha saído da sombra desses dois fantasmas. Deixei o telefone de lado, me apoiei no encosto da cadeira, e deixei o silêncio me envolver. Não havia um triunfo brilhante, nem uma orquestra dramática. Apenas essa paz, discreta mas total. Aquela que vem quando se sabe livre. Livre do caos deles, do poder deles, do veneno deles. Livre para perdoá-los sem ter que repeti-los. Para folhear a página sem arrancá-la. O sol desaparecia atrás das copas das árvores, lançando brumas de âmbar sobre a água do lago. Uma brisa suave passava entre os galhos, e em algum lugar ao longe, uma coruja ululava. O mundo continuava, imperturbável, magnífico. E eu também. Levantei-me, peguei minha xícara, e fui para dentro. Eu tinha uma vida para construir. A minha, desta vez, sólida, firme, sem fundação podre. E talvez, apenas talvez, um pouco de amor verdadeiro no final do caminho. Mas por enquanto, eu estava bem. Completo. E isso era mais do que suficiente.